forma em algum querem momento. falar do assunto polêmico, então? Aproveitando que você é cardiologista, falar da manteiga e da margarina, que agora tá na moda falar que margarina é melhor do que manteiga. E aí, eu tenho a minha nutricionista, que é a minha nutricionista maravilhosa, Marina, já veio aqui, nutricionista do Bruno. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei, Marina, o que aconteceu, né? Porque eu tô aqui, manteiga! Mas isso aí É que acho mudou a faz tempo, composição né? da margarina Não, também. mudou um pouco, mas é porque justamente é o que ele tá falando. Primeiro, existem pessoas que metabolizam de forma diferente. E também, o que acontece? Tá todo mundo doente, né? Então, a manteiga seria um piora se você já tem um perfil metabólico já mais zoado, vamos dizer assim. E a margarina não pioraria isso. Mas se você tá saudável, teoricamente, ainda a manteiga é bom. O que você acha, na minha opinião? Talvez a tendência por porção, a tendência de aumento do colesterol LDL é maior com a manteiga do que com a margarina. Mas que fique bem claro, a gente não está falando de um desfecho duro. O desfecho duro é morrer, internar, dá problema sério. A gente está falando de um parâmetro laboratorial. Sim. Tá? Mas talvez isso... Eu não acho que nenhum dos dois seja uma coisa mais saudável do mundo. Pelo contrário, é a coisa que talvez você tenha que colocar com moderação no dia a dia. Quantidade e é gostoso, importa. pelo amor de Deus, eu adoro. Assim, pão com manteiga, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas da humanidade. Assim, gosto mesmo. Mas talvez não seja coisa para você ficar colocando em excesso. Então, é aquela coisa, trabalho com moderação dentro do gosto. A alimentação é bem importante a gente lembrar que, culturalmente, em todas as sociedades humanas, as celebrações, os momentos festivos, os momentos legais são feitos ao redor de um parâmetro alimentar. Então, a primeira questão é estabelecer gosto. A gente não é carro que usa combustível. Alimento é também combustível, mas ele também entra em gosto. Quando a gente fala sobre gosto, é talvez uma das coisas mais importantes na hora que o nutricionista vai levar em consideração para fazer a prescrição dele alimentar do ponto de vista para um paciente. Se você fala que isso aqui é super bom para a sua saúde, mas você não tem gosto com isso, a refeição deixa de ter essa parte que é legal. Outra coisa importante é ver sódio, que acaba muito sendo ignorado. O normal de sódio por dia que a gente deveria consumir é em torno de 5 gramas. Sal de cozinha e tudo mais. A média do brasileiro são 12 gramas. Por dia? Por dia, Caramba. a média. Então, a gente fala mais do que o dobro de consumo de sódio na população brasileira do que no geral. Esses dias, inclusive, o Igor, seu amigo, fez um... Como é o sobrenome dele? Igor Ecker. Ele é bem legal. Eu até comentei, no post dele falando sobre isso, porque ele escreveu lá. Quer dizer, então, que o sódio é o problema e tal, eu tava falando sobre isso. E eu comentei, gente, é só não comer esse tanto de industrializado. Se a gente comesse só comida de verdade, que tem um sódio mais baixo, e se a gente colocasse só o sal, de fato, seria muito também, mais né? fácil. Agora, o povo se entope de refrigerante. E aí, come um monte de industrializado que usa o sódio como uma das formas de conservar o alimento, aí vai para esse... São as formas de palatabilidade fácil, né? É o doce, a gordura saturada e o sal. Né? E às vezes você, para conseguir pôr mais doce, você põe mais sal também para fazer uma compensação. Tanto que isso tem no refrigerante, tem no sorvete. Você vê se É o ponto da felicidade. Você ia falar disso? açúcar. Do Não, açúcar. eu ia falar que se a média é 12, eu fico pensando, cara, então tem um pessoal consumindo 30. Exatamente. Sim, porque, por exemplo, eu Isso. trago essa média para baixo. Sim. A gente come um pouco industrializado. Isso. Então, é bastante sódio que as pessoas consomem. Dependendo do que você vai ver de alimento no rótulo, é absurda a quantidade de sódio que tem. Assim, se for pegar aqueles salgadinhos que tem e tudo, é muito sódio que tem naquilo. Muita coisa mesmo. Às vezes a pessoa tá na correria, andando na rua, fazendo trabalho, fala assim, pô, meu almoço vai ser desse e um refrigerante. Pô, beleza, você foi ali só de necessidade de sódio do dia, dependendo do caso, né? Existe uma controvérsia quanto a proteínas. Mas qual seria o ponto negativo do sódio, só para entender? O sódio, ele está associado com o aumento da pressão arterial. Hipertensão. Isso acaba sendo uma questão ruim. Ele sensibiliza o vaso sanguíneo a ficar mais contrair mais. Então, a pressão acaba subindo por causa disso. Sim. Ele acaba retendo um pouco de líquido e tudo mais. E ele também tem uma questão que o corpo, para jogar sódio fora, ele acaba retendo um pouquinho de cálcio, então aumenta cálculo renal e tudo mais, e acaba sendo um problema de saúde em diversos outros cenários. Então, você acaba... Tanto que quando você está com um paciente que tem pressão alta, existe uma recomendação de fazer uma dieta que chama de normosódica. Então, para quem está no consultório, a gente fala para o paciente reduzir o sódio, porque ele está comendo mais porque ele é brasileiro, digamos assim. Mas, de forma geral, a gente fala para o cara deixar no que a gente chama de dieta normosódica, comer até 5 gramas de sal por dia ou 2 gramas de sódio, que seria o proporcional ali.
Muito bom. Outra coisa de alimentação é proteína. Proteína é bem importante. Proteína associada com massa muscular. A gente come muito pouca proteína de forma geral. Se a gente não para prestar atenção, qualquer pessoa do seu lado faz um recordatório alimentar que ela comeu ontem. Possivelmente a quantidade de proteína foi pouca durante o dia. Para pensar em ganhar massa muscular, talvez a gente esteja falando de 1,5, 1,6 para cima, gramas por quilo por dia. Então, um cara de 70 quilos, 100 gramas para cima de proteína. E pensando em saúde, de forma geral, dia a dia, cotidiano, em torno de 1 grama por quilo. Do macronutriente, tá, gente? Quando ele fala 100 gramas, não é não é 100 o gramas de alimento. frango, Dá É. proteína. Se você Também. se eu não me engano, você vai 100 gramas de frango, vai ter uns 25, 20, 30 gramas de proteína. Se eu não me engano, só para ter uma ideia de parâmetro. Um scoop de whey protein vai ter ali 20 gramas, talvez, de proteína. Então, a maioria das pessoas não contemplam isso durante o dia. E isso acaba sendo importante em diversos cenários. Proteína associada com saciedade, sustentação de massa muscular quando você quer que um paciente perca peso. Então, isso acaba sendo uma coisa bem interessante da gente pensar e colocar. E a gente come pouca fruta e vegetal, né? Vegetal é bem importante, porque é talvez a maior fonte de fibras que a gente tem. Quando a gente tem mais fibras na dieta, a gente acaba fazendo com que... Vamos pensar que eu coloquei 100 gramas de glicose para dentro do meu intestino. Se eu tenho mais fibras, a absorção dessa glicose acaba sendo mais lentificada. Eu não faço pico de glicose na circulação. Isso acaba sendo mais interessante do ponto de vista metabólico. Isso faz com que o meu intestino funcione melhor da mesma forma. Se eu tenho mais fibras, eu tenho mais volume intestinal. Então, brincadeira, o de cima empurra o de baixo. Então, isso vai ajudar seu intestino a funcionar um pouco melhor da mesma forma. Eu não posso só comer a vaca que já comeu a fibra? não dá certo? Pode comer a vaca, mas aí você põe do lado ali alguma coisa. Porque Já fez o serviço pra você, tem né? 1% de esquimó. Não come vegetais. Já fez o serviço para você, isso acaba sendo interessante. E sem falar da disposição que a gente tem muito em frutas de vitaminas e tudo mais. Então, assim, quanto mais coloridinho for o seu prato, que o pessoal fala, acaba sendo uma coisa mais interessante do ponto de vista de saúde, de forma geral.